nós residimos, nós estamos em território hostil. O mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é Satanás. Então nós precisamos muito nos apropriar disso. Para isso nós temos que lutarmos a buscar sermos a imagem de Jesus Cristo. É um ideal. Nunca nós vamos conseguir ser como Jesus. Mas nós temos que manter os olhos nele e seguindo. É o nosso norte. É o nosso referencial, é ideal a ser seguido. Para isso nós temos que buscar ter o caráter dele. Um caráter santo, uma vida santa. E diante dessas circunstâncias todas, nós poderemos alcançar resultados de crescimento na fé. E nós alcançando isso, nós precisamos preservar essa condição, que é apegar-se. Precisamos nos apegar à nova vida. E apegar à nova vida exige ação intensa para alcançarmos isso. E a fonte, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, continua sendo e sempre será a palavra. Precisamos ser alimentados, fortalecidos. Esse dia eu perguntei para uma pessoa, você tem lido a Bíblia? Às vezes eu oro. Eu respondi para ela, mas às vezes você também almoça? Não, né? Mesma coisa. É o alimento. É a fonte a ser buscada. Apropriar-se significa ter uma ação contrária aos falsos mestres, aos falsos ensinos. Agora, como que eu vou saber se um ensino é falso? Conferindo na Escritura. Conferindo na Escritura. E tem muitos. Esses dias mesmo eu recebi de uma pessoa, dá uma olhada aí, o que você acha disso? Um pastor pregando no púlpito, que a maior mentira da palavra de Deus é que Jesus Cristo vai voltar. Pregado no púlpito. Isso é falso mestre. E os absurdos que se pregam são desses para pior. Precisamos estar atentos. Não pode existir espaço para essas pessoas. Não pode ter púlpito para essas pessoas. Tem que existir oposição ferrenha àquilo que não é a verdade, é a mentira. Se a mentira é de Satanás, o pai da mentira. Muito bem. Então o ensinamento de Pedro, ele se preocupa então com a intensidade da nova vida e com a nossa atenção com referência aos falsos mestres. E ele mostra que isso não é uma questão simples, existe um juízo. E deu certas ilustrações a respeito disso. Daí ele discorreu mostrando o caráter desprezível dos falsos mestres. O caráter é desprezível. Não pense não, que a pessoa não fez por mal, a pessoa... No mínimo ele está dirigido pelo espírito de engano. No mínimo. Se não for um servo consciente de Satanás. Não podemos jogar leve com essas coisas. Muito bem. Negações heréticas dos falsos mestres e as orientações que nós recebemos. E Pedro está encerrando a carta, aonde ele fala que os cristãos devem viver um estilo de vida apropriado diante das heresias que estão correndo. Vimos na semana passada o versículo 14, 3:14. Semana passada, foi no último, né? Na terça. Por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos em ser desachados por ele, em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Uma orientação clara para nós, aguardando a volta do Senhor.
Tá? Empenhai-vos achados por ele. Como que você deseja ser encontrado por ele? Foi isso que nós vimos. Versículo 15 e 16 que nós vamos ver hoje. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então fica claro que eles deturpam a escritura. Tá? Muito bem, voltando no 15, Marcos Paulo, por favor. Então nós precisamos fazer o quê? Cultivar uma percepção adequada do caráter de Deus. Deus é santo, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Como revelado nas Escrituras. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. A percepção que se tem é a demora em julgar, com o objetivo de receber a salvação. Veja só. Esse versículo, ele está ligado a um versículo que nós já vimos. Ao versículo 9. Põe o 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele é longânimo porque ele está dando oportunidade. Ele não está acelerando o juízo por causa dos pecadores. Só que o grande ataque dos falsos mestres é esse. Puxa, faz 2000 anos que a igreja nasceu. Ano após ano, e Jesus não voltou. É porque ele não vai voltar. Esse é o argumento. Aí nós vimos aquela questão que 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Agora, por quê? Qual é a motivação de Deus? Ele não deseja, não querendo que nenhum pereça, senão a todos chegue a arrependimento. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas ele sendo santo, ele não vai permitir, ele não vai aceitar que o pecado, a impiedade, sejam tratados com igual peso. O pecado exige uma punição. Então, Deus, para ele ser reto e justo juiz, é necessário uma punição. O juízo final e o inferno é uma necessidade diante da santidade de Deus. Porque ele não pode tratar com o mesmo peso as coisas. Muito bem. Então, versículo 15 relaciona então o versículo 9, onde vimos, atestamos a longanimidade de Deus e vemos que Deus não tem motivos de sobra para condenar. Ele tem motivos de sobra para exercer juízo. Mas agora é hora de arrependimento. E não de julgamento. Ainda é tempo. Está passando um féretro agora aí em frente à igreja. A morte é uma certeza. Estamos em tempo de arrependimento. Porque a hora
que seu corpo for precedido de um desfile, daí não dá mais tempo. Agora é a hora de arrependimento. Não querendo. Você está no 15, né? Pode voltar no 9 lá ainda. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, o Senhor deseja que o pecador deixe o seu caminho de perversidade e sejam salvos da condenação eterna. Apocalipse, vimos isso, mas vamos recordar. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Só tem um meio de ser bem-aventurado: lavado pelo sangue de Jesus. Lavado dos pecados, purificado, para poder estar na cidade celestial. Feliz aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus. Isso somente pela fé. Versículo 15. Fora, que não foram lavados pelo sangue de Jesus, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Meus irmãos, cães, na época de Cristo, eram animais carniceiros, vira-latas, comiam carniça. Eram considerados sujos, impuros. Não está falando de cachorro. Está falando de ser humano. Feiticeiro. A palavra feiticeiro vem da palavra grega farmacopeia, de onde vem a palavra farmácia. Ou seja, pessoas envolvidas com drogas. Impuros, impureza. Vida sexual ativa fora do casamento. Assassinos, idólatras. Meus irmãos, quanto é a idolatria condenada nas Escrituras? E a Igreja Católica quer santificar a idolatria, condenando todos esses ao inferno eterno. Idolatria, ela condena a pessoa à eternidade. Mas os falsos mestres falam, não, isso aqui é como se você estivesse olhando a fotografia de um ente querido. Mas não é isso que está escrito na Bíblia. Isso é conversinha que vai te condenar. Não somente a você que crê em ídolo, mas a todos aqueles que você conhece que são idólatras. É muito sério isso. Porque é uma prática da mentira. Versículo 11. Aqui, 11. Enquanto isso, continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, ao cão aqui. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. As pessoas têm que buscar uma nova intimidade com Deus, onde não terão mais aflições e nem o peso do pecado. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 3. Vai falar desse estado eterno. 3. 21, 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Estado eterno. Na cidade santa. Na Jerusalém celestial. 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Primeiras coisas é a vida aqui desse mundo. 5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. 6. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei graça da fonte da água da vida. Fonte da água da vida, a palavra de Deus. E quem está se referindo aí é o Senhor Jesus. 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Está falando de Jesus aí. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Imagina todos quantos não consideram Jesus Deus. Todo adventista, todo testemunho de Jeová, todo espírita, eles não consideram que Jesus é Deus. 8. Quanto, porém, aos covardes, que não têm coragem de assumir um compromisso com Deus, se preocupa mais com a opinião das pessoas, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o inferno eterno. Meus irmãos, todas as listas da Bíblia que falam a respeito da condenação eterna, todas elas têm um item em comum: idolatria. Todas elas contêm esse item. E quando fala da implantação do reino milenar na Terra, ainda tem um ponto muito forte lá. Vai ser extinta a idolatria. Muito bem. Voltando lá no nosso versículo, por favor, Marcos Paulo. Versículo 15, 3,15. E tendo por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Com a sabedoria que lhe foi dada. Primeira coisa que me chamou a atenção aqui, como igualmente? Que pregação é essa que Pedro faz e igualmente Paulo faz? Vamos lá, Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ou longanimidade aqui, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento? Ele é longânimo, ele não deseja que as pessoas não se percam. Ele está avisando, ainda é tempo de salvação. Versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então o homem que permanece impenitente, não crê, ele está acumulando a ira de Deus sobre si. Para o dia da ira, do juízo final. O cálice vai estar transbordando. Muito bem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Quem escreveu Romanos foi Paulo, por isso que eu estou mostrando, tá?
1 Timóteo foi Paulo também. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele deseja. 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que é um mediador? É quem media. Então, quem é que vai mediar a nossa condição diante de Deus? Só Jesus. Não tem ídolo nenhum, não tem santo nenhum, não tem... Eu já vi muita gente que muitas vezes está mal de saúde. Oh, minha mãe, me ajuda, minha mãezinha. Fica chamando para a mãe e tal. Não tem isso, gente. É só Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Também foi Paulo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vai. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Puxa, tá politicamente incorreto isso. Homossexual não entra no reino de Deus. Não entra. Não vos enganeis, está falando o texto. 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Claro. 11. Aqui está a situação do arrependimento, meus irmãos. Tais fostes alguns de vós. A igreja de Corinto tinha membros santificados, mas que eram daquele jeito. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Não existe pecado maior que o sangue de Jesus. Quando o homem se arrepende, não importa qual o pecado, ele tem perdão. Eu acho que o maior exemplo que nós temos é o primeiro grupo de pessoas que se converteu no Pentecostes. As 3.000 almas. O que eles tinham feito 50 dias antes? Gritado, crucifica-o, crucifica-o. Eles clamaram pela crucificação de Jesus. E os mesmos 3.000 que clamaram crucifica-o, 50 dias depois, se arrependem e fundam, são os primeiros membros da igreja cristã. Os mesmos que gritavam crucificam. Será que existe pecado maior do que condenar Jesus Cristo? Eu acho que não. Mas eles foram perdoados desse pecado. Interessante que muitas pessoas consagradas que eu conheço hoje tiveram um passado contra crente e contra a igreja. Alguns deles jogavam pedra no telhado da igreja. E hoje são consagrados. Não se enganem. Não se enganem. Não vos enganeis. Então, apesar de tudo, voltando lá, Marcos Paulo, no nosso texto, 3,15. Como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Me chamou a atenção, Pedro está chamando Paulo de amado irmão. Por quê? Porque Paulo confrontou Pedro em pecado e confrontou ele publicamente. Vamos lá. Gálatas 2:11. Então mostra que o Pedro acatou a disciplina de Paulo e o teve como amigo depois de ser disciplinado.
Quando, porém, Cefas, ou Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Está lá o Pedro comendo com os gentios, não judeus. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão, os judeus. Ficou com vergonha. Foi para o outro lado e ficou contrário aos gentios. 13. E também os demais judeus dissimularam com ele. Teve a turminha que acompanhou ele. A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Até o Barnabé acompanhou. 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, que de ambos fez um, de judeus e gentios, fez um, o corpo de Cristo. Não existe acepção de pessoas. Disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, a gente já estava entre os gentios, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Que era o movimento judaizante? Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Significa o quê? A lei não salva, meus irmãos. Judaizar é voltar para a lei. Então, se a lei tem algum efeito salvífico, então por que Cristo morreu na cruz? É isso que Paulo está contestando. Tem que explicar isso para os adventistas. Eles creem que a vida cristã é como um barquinho. Que o remo da lei e o remo da graça. O remo da lei, o remo da graça. O remo da lei, o remo da graça. Meus irmãos, note onde está o erro. Eles não estão falando da Bíblia. Eles estão falando do barquinho. E as pessoas estão crendo no barquinho, não estão crendo na Bíblia. Quantas e quantas pessoas que creem nas ilustrações, que creem nos exemplos exteriores, nas experiências, olha os grupos pentecostais. Ah, não, mas eu vi, mas eu senti, mas está na Bíblia? Não. Heresia. Então, não só Pedro, voltando lá no 3,15, não só Pedro reconhece em Paulo um amigo, mas alguém inspirado por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pedro está reconhecendo que Paulo é movido pelo Espírito Santo. Ah, mas Pedro falou alguma vez isso? Falou sim. 2 Pedro, que nós estamos, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, não é do homem. 21. Porque nunca jamais, ó a ênfase, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. O que está escrito aqui não é da vontade humana, é do Espírito. Entretanto, homens santos, separados por Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Acabamos de ver passar um féretro aí.
A palavra movidos, que é o verbo feromenoi, de onde vem féretro. Passou um morto num caixão, num carro funerário. Ele não passou andando, ele não passou dirigindo, ele passou sendo conduzido. Homens movidos, conduzidos pelo Espírito Santo. E Pedro estava falando que Paulo era um desses. Ou seja, as cartas paulinas é a palavra de Deus. Já ouvi aqui dentro da nossa igreja a contestação do ensino de Paulo, que não podemos aceitar os ensinamentos paulinos. São 13 cartas, gente, reconhecidas pelas próprias escrituras, pelo próprio Pedro. Atenção. Versículo 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Muito bem. Falar acerca desses assuntos. Que assuntos que foi falado até agora? Foi falado sobre novo nascimento, foi falado sobre nova vida, foi falado sobre a divindade de Cristo, sobre a santidade de Cristo, foi falado sobre a morte substitutiva de Jesus Cristo, foi falado sobre a ressurreição, foi falado sobre a ascensão, foi falado sobre o dia do Senhor, a segunda vinda, foi falado também sobre o dia de Deus, o estado eterno. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, ok? Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Difíceis de entender. A crítica não é para o apóstolo Paulo. Não é uma crítica a ele, aos seus escritos. Mas a dificuldade que não está no estilo da redação, mas está nos temas que são tratados e grandes verdades ensinadas. Veja só. Que assuntos difíceis são? Tem vários assuntos difíceis nas Escrituras. Triniidade, eleição divina, livre-arbítrio, questões acima da nossa total compreensão. Nós vamos compreender até uma altura naquilo que Deus revela. A gente não vai ter uma compreensão além. Tá? Por exemplo, Deus é onisciente. Vamos lá. Salmo 139, versículo 1. Salmo 139, 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Versículo 2. Sabes quando eu me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Ele tem ciência de tudo que acontece, de tudo que você faz, de tudo que você pensa. 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ele é onisciente, tem conhecimento de tudo. 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, eu não falei ainda. E tu, Senhor, já conheces toda. 5. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais, para mim. É sobremodo elevado.
e não posso atingir. Está acima. É nesse sentido que Pedro falou de Paulo. Hebreus capítulo 5, versículo 11, vai falar a respeito desses ignorantes que são instáveis e deturpam a palavra de Deus. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. O que está acontecendo aqui com esses irmãos? Anos de conversão e não dá para conversar coisa mais profunda, não sabe nada. Tardios em ouvir. Versículo 12. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo o tempo decorrido aos anos de conversão, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Seria natural alguém já... Eu tive um vendedor, ele falou para mim, eu fiquei assustado. Ele falou que mamou até os 13 anos de idade. 13. É o que está falando aqui. 13 anos de conversão, de novo nascimento, e mama. A palavra que leite é lacta. Lactente. Bebê de colo que mama no seio. Dado ao tempo decorrido, marmanjão, mama no peito. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os que cresceram na fé. Para aqueles que, pela prática da vida cristã, têm suas faculdades exercitadas, raciocínio, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse não vai ser enrolado com falso mestre. Ele discerne o mal também. Sabe o que eu tenho achado das igrejas? As igrejas estão cheias de lactentes, de criancinhas. Vocês já viram ninho de passarinho está ainda sem pena e ele fica com a boquinha aberta e chega a mamãe passarinho e põe a minhoquinha na boquinha dele? Assim estão as igrejas. Tudo de boquinha aberta e chega o falso mestre e põe uma serpente na goela dele. É essa a realidade, é isso que está acontecendo. Mas não é isso que o Senhor quer, não é esse o ensinamento que Pedro está dando para nós. Meus irmãos, quanto maior a ignorância, mais fácil de conduzir a massa. Eles não querem que vocês entendam, aprendam. Porque eles querem colocar serpente na boca. Os ignorantes e instáveis deturpam. Voltando lá no nosso 3,16. Essa palavra deturpar significa torturar, distorcer, perverter. Assim começam as heresias dos falsos mestres. Usam versículos fora do contexto, distorcem o seu significado e criam doutrinas contrárias à palavra de Deus. Como também deturpam as demais escrituras. Torturam a escritura. Pedro não está escrevendo para cristãos que têm dificuldade de compreensão, mas ele está escrevendo para que nós possamos identificar falsos mestres que torturam as escrituras,
para provar suas falsas doutrinas. E está cheio. E tem muita. Mais do que vocês imaginam. Eu acho que o texto mais conhecido de heresia, olhando o nosso contexto cristão, é João 3,5. João 3,5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Qual é o ensinamento religioso desse texto? Dos falsos mestres. Eles falam que aqui está falando de batismo e que o batismo salva. Esse texto não está falando de batismo. Ele está falando nascer da água, palavra, e do Espírito. São duas sementes de salvação. E eles estão equivocando um povo cristão inteiro que se sente salvo pelo batismo. Quando esse texto sequer está falando do cristianismo, porque em João 3,5 não existia cristianismo. O cristianismo só nasceu em Atos 2. Eles pegam o texto do judaísmo, fala que é para o cristianismo e que a água salva. Batismo. Aqui não está falando de batismo. O tema aqui é novo nascimento. Isso daqui é falso mestre. Isso daqui é engano. Isso está conduzindo multidões para o inferno, todo mundo molhadinho. São detalhes. Detalhes do dia a dia. Coisas que você escuta e recebe como verdade. Não está escrito isso, não é verdade. O nascimento se dá pela semente palavra de Deus e pela semente Espírito Santo. Ah, 1 Pedro, isso? Dá uma olhada aí. 1 Pedro 1,23 ou é a segunda? Estou na dúvida. 1 Pedro. 1 Pedro 1,23. Isso. Pois fostes regenerados, ou gerados de novo, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Semente. Mediante a palavra de Deus. Qual que é a semente incorruptível? A palavra de Deus. A qual palavra de Deus vive, é viva e permanente. Ela é eterna. Então a semente da salvação, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, é a palavra de Deus. E o que tem a ver isso com água? É que a palavra água também é traduzido como palavra do grego. Muito bem. Qual outra semente? O Espírito Santo. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, olha o assunto aqui, nova vida. Não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, o selo do Espírito Santo. Espírito Santo. Olha, esse não pode viver ficando, porque é nascido de Deus. Versículo, volta o 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então é claro que existem filhos de Deus e filhos do diabo. Só que ninguém quer ser filho do diabo. Mas é.
A religião prega que todos somos filhos de Deus, mas não é o que a Bíblia ensina. Falsos mestres, falsos profetas, enganando o povo, colocando desilusão na cabeça deles e segurança em si próprios e não na fé em Jesus Cristo. Precisamos ter consciência disso, meus irmãos. E se eu for discorrer aqui sobre falsos mestres e falsos ensinamentos, eu vou precisar marcar um mês para falar todo dia. Atenção. Luz para os meus pés é a palavra de Deus. Eu vou ter meus caminhos iluminados pela palavra de Deus. Eu vou ter segurança, minha salvação pela palavra de Deus. Eu vou crescer pela palavra de Deus. E eu vou conseguir isso através da ação, da iluminação do Espírito Santo sobre a minha vida. Não tem outra forma, não existem outras duas sementes, e não existe salvação fora de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Eu só pergunto, Vai. Gênesis 32, 30. Põe aí para a gente encerrar. Senta um pouquinho, irmãos. Daí eu peço a bênção. Gênesis 32, 30. O que é? Aquele lugar chamado Jacó-Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aí o que você quer dizer? Veja só. Que Deus que ele poderia ter visto face a face, para ele não ser consumido. Nessa época, no Gênesis, existia Jesus? Lógico que existia. Não humano, mas existia Deus. Certo? Ele tinha um corpo. Jesus tinha corpo, gente, antes de nascer? Claro que tinha. Claro que tinha. Não um corpo de carne, osso como é o nosso. Mas tinha corpo. Aonde ele estivesse, ele é Deus. Tá? Então, quem que ele viu face a face? Jesus. Quando Isaías viu o trono de Deus e contemplou Isaías 6, quem que ele estava vendo? Ai de mim, sou pecador, estou num povo de impuros lábios, meus lábios também são impuros, eu vou ser consumido. Jesus falou lá em João que ele era quem Isaías viu naquele dia. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível. O que é uma imagem? Ele é a imagem do Deus invisível. O Pai invisível, mas o Filho não. Ele é a imagem do Deus. O primogênito de toda a criação. Essa é a confusão que o católico faz. Maria é mãe de Deus. Gente, Maria é mãe de Jesus, homem, não de Deus. Quer dizer, Deus, na pessoa de Jesus, é pré-encarnado, ele é Deus. Ela não é mãe de Deus. Estão entendendo o que acontece? É falta de compreensão desses aspectos. Que você vê relatos de Jesus antes de ter encarnado. Quando Moisés conversa na sarça ardente, anjo do Senhor, é Jesus. Quando Abraão conversa com Deus ali, com o anjo, é Jesus. Quando Daniel, os amigos de Daniel são lançados na cova, no fosso de fogo lá, é Jesus, o quarto homem. Isso chama-se cristofania, aparições de Cristo antes de ter nascido de Maria. Sabe, melhor só essa não. Essa e logo seguindo é João 1,18. João 18. E aí ele fala de conversão. Ninguém jamais viu a Deus, o Pai.
O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Isso. Mas só que o mesmo texto vai falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você tem que confrontar o que a Bíblia revela sobre o Pai e sobre o Filho. Tá bom. Ok? Beleza. Joia, vamos orar, irmãos. Isso. Maria Antônia. Maria Antônia. Maria Antônia, eu estou chamando Maria Antônia. Confundi as irmãs. Vira de frente e ora bem alto. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu cuidado conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, por revelar a nós a tua palavra, Senhor, nos ensinar um pouco mais de ti, Pai. E que possamos, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor, entender o que o Senhor espera de nós, que possamos ver o Senhor em todos os detalhes, Senhor, que possamos ser diferentes desse mundo, Pai, que possamos viver a parte deste mundo, Senhor, porque nós não somos daqui, Senhor. Nos ensina mais o Senhor e que possamos, Senhor, fazer diferença nesse mundo que jaz no marido. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Nos dê direção, Senhor, nessa semana que está começando, Senhor, para que ela seja, Senhor, na direção do Santo Espírito. Obrigada, Senhor, por todo o seu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto da entrega do seu Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça, Senhor, a cada dia sobre as nossas vidas. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar e nos guardar até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Marcos Paulo, tem texto ainda aí? Dá tempo? Já desligou? João 8, 24. Tá? Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Palavra de Jesus. E eu sou é o nome de Deus. Então, ele estava lá pessoalmente, em corpo, visível, as pessoas vendo ele, e ele foi claro: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Só para fechar.